Salve, salve, galera. Então, sejam bem-vindos aqui a mais um Desnude, né? Um podcast aqui com pretensões um pouco inconvenientes aí. Meu nome é Alex, né? Eu tô aqui com meu companheiro aqui de microfone, o Kavinsky. E o nosso papo de hoje, ele tem uma correlação aí com inteligência artificial, mas eu vou pegar um sub-layer dessa história aqui, né? Eu recentemente tive agora no Surf by Surface, né, a nova meca, né, do turismo de luxo corporativo, né, Austin, né, para todos os nossos brasileiros. Eu tive recentemente aí no SXSW e esse ano, né, salvo aí todas as críticas que surgiram em cima do festival, para mim foi muito interessante o conteúdo apresentado, porque eu fiz um comparativo, por exemplo, com Austin do ano passado, né? E aí, Austin do ano passado, foi um festival onde ele meio que sacramentou a chegada e a permanência irreversível da tecnologia artificial, ou da inteligência artificial, se eu posso melhor dizer aqui, né? Então foi um momento ano passado em Surf by Surfers, onde o festival, assim como todos os outros festivais aí ao redor do planeta, trouxeram ali as principais iniciativas, ainda sem testes, sem resultados, sem uma consistência, né? Até de manuseio por profissionais de uma forma geral, trouxe ali, né, a chegada como, ó, chegou, tá aqui, é irreversível. Quando eu olho o festival e os festivais, né, que estão ocorrendo esse ano, é nítido para mim que o tema não é mais a chegada ou o possível impacto da inteligência artificial no dia a dia dos negócios de uma forma geral, né? Eu acho que o papo agora já está girando em torno de resultados. Então, assim, ó, a gente chegou com muita força o ano passado e a galera teve um ano aí para amadurecer essa ideia e também amadurecer, né, a gestão operacional dessas ferramentas é, dentro e fora de casa. Então, eu percebi que as pesquisas, os insights e as conclusões trazidas por empresas e pelos nossos queridos futurologistas já foram coisas mais palpáveis. A gente olha e fala, putz, aqui a gente tem algo realmente interessante para se discutir. E aí, isso aqui, esse bate-papo pode gerar centenas e dezenas de temas. Mas eu queria trazer aqui, até porque eu sou anunciante, né? Eu sou um cliente ali de serviços de marketing de uma forma geral. Eu queria trazer algo que eu fiquei refletindo desde que eu saí do festival, que é o real impacto disso para o ecossistema específico do Brasil em relação aos agentes de marketing de uma forma geral, né? Dentro desse guarda-chuva, Kavinsky, dos agentes de marketing, né? Vamos pegar o caso mais clássico, né? Os prestadores de serviço de marketing, vamos pegar o caso mais clássico, que é o caso das agências de publicidade, as agências de marketing, não importa se é 100%, se é full service, se é online, se é offline, vamos pegar, né, o modelo de agência de publicidade, agência de marketing, dentro, obviamente, de várias regulamentações, também de várias alavancas de negócios conectadas a ela aqui no Brasil, né? Quando eu olho para esse modelo e eu começo eu puxo aqui, né? Eu começo a recordar, por exemplo, cara, quanto é que eu paguei um dia por um shooting de uma foto? Ou, por exemplo, por um projeto específico onde, né, o pessoal da agência tinha que trazer um big idea. Ou, sei lá, quanto eu paguei por uma agência menor, um birô de criação fazer, sei lá, um enxoval para mim para gestão de redes sociais. Aí eu vou além agora, tá? Porque lá a gente também teve exemplos mais aprofundados, por exemplo, do Sora, né? Que é a ferramenta aí agora mais notória de geração, né, de AI generativa para vídeos, né, ou para, vamos chamar, imagens que não são estáticas, né? Cara, quanto eu já paguei, né, por exemplo,
para produção de um filme publicitário, né? Para dar valores aqui para quem está escutando a gente, quando eu pego grandes anunciantes, um shooting, uma foto, né? Estou pegando aqui dados reais, né? Não sai por menos de 500, R$ 1 milhão, dependendo, né, da variação de formatos que você vai requisitar isso para prestadores de serviço de marketing. Quando eu pego um filme publicitário, né, e aqui eu estou falando, eu tô colocando realmente dentro de uma esfera de médias e grandes empresas, cara, um filme publicitário, a produção de um filme publicitário não sai por menos de 2 milhões para cima de reais. Isso quando não envolve, por exemplo, grandes celebridades, como a gente tem visto aí à tona algumas marcas mais tradicionais, né, na volta de usar um pouco as celebridades mais internacionais. Aí eu paro para pensar o seguinte, cara, o Sora e o Midjourney, ou até o Firefly, tem várias ferramentas, podemos citar várias aqui, a gente não tem jabá envolvido aqui nesse nosso programa. Os caras conseguem gerar em qualidade absurda filmes de 30, 1 minuto, ou até mais, se a gente for falar até de próprio de curtas metragens, né? E eles conseguem gerar uma qualidade de fotografia em vários estilos que é simplesmente impressionante, numa rapidez nunca imaginada, e Kavinsky a um custo ridículo. Ridículo custo. Então, vamos pegar um caso nosso aqui, né? A nossa logomarca, o nosso look and feel aqui, ele está sendo todo criado, gerado e a manutenção dele tem sido feita com inteligências artificiais, né? A gente não está usando uma agência, um profissional assim por diante. Qual é o custo disso aqui para uma pequena média empresa de podcast como a nossa, né? Se você pegar lá quanto custa uma assinatura do Midjourney, é US$ 10 por mês. Se você pegar o Adobe Firefly, que está dentro de uma suíte da Adobe, custa, sei lá, R$ 120 por mês. Estou dando dados esdrúxulos, tá? Eu não sei quanto vai custar o Sora, mas amigo, se custasse R$ 500 por mês, como tem ferramentas, a exemplo de tradução simultânea, que custam isso, né? R$ 500, fazem até lip sync. É tipo, não paga nem o transporte da equipe de ida para uma locação, por exemplo, para um shooting, para uma filmagem, assim por diante. E aí que vem a minha provocação aqui, porque me parece um pouco irreversível a gente afirmar que muitas frentes de trabalho das agências que tinham alta remuneração e que tinham um processo de trabalho de médio e longo prazo morreram. It's fucking dead. É assim, eu tô sendo um pouco catastrófico só para a gente trazer a conversa para um patamar um pouco mais técnico. Mas sendo muito claro, me parece um pouco ingênuo a gente imaginar. Seria muita ingenuidade de todos nós imaginarmos que, com tais ferramentas nas mãos de todos, de uma forma democrática e acessível economicamente, nós temos a possibilidade hoje, pelo menos do ponto de vista de produção, o que é produção aqui? Copywriter, templates, key visuals e filmes. Produzir isso dentro de casa com um mínimo de conhecimento e vários testes, né? A gente já até teve um programa falando um pouquinho sobre engenharia de prompt, né? Você vai lembrar disso aí. E o resultado é uma qualidade que, nas mãos de uma agência ou de um prestador de serviço hoje, custa milhões de reais. Decorrente do modelo de negócio existente no nosso país, que tem lá várias, vamos chamar, tabelas, associações, assim por diante. Na hora que você compara, cara, eu falo, meu, ferrou, né? Tipo, eu não sei, eu me colocando aqui na posição de um dono de agência, eu falo, cara, ferrou. Quanto eu vou cobrar, por exemplo, por um shooting de uma foto? Se o cara, às vezes, hoje, o cliente me manda a referência produzida, por exemplo, num Midjourney, num Firefly ou num DALL-E. O cara, eu quero isso aqui, né? Na hora que você vê que você pode utilizar aquela foto, aquele vídeo, etc., pagando aqueles, aqui eu tô de novo teatralizando, 20, R$ 30 por mês, e o cara volta para ti com um orçamento de, 1 milhão, você fala, what the fuck? Né? Não existe mais isso. Então,
eu queria ouvir a tua opinião, né? Porque você está muito dentro desse background, mas a minha percepção como anunciante é, cara, o modelo de negócio, pelo menos de produção de conteúdo de uma forma geral, it's over. Não tem mais como você ter um agente, que eu acho que vai ter sempre um intermediário, alguém para fazer aquele trabalho, mas assim, como é que eu justifico, né, os altos custos e até os tempos de produções de muitas coisas? Eu queria ouvir um pouco a tua opinião, né, até para a gente discutir isso aí. Desculpa a introdução longa, mas eu acho que é só para a gente trazer um pouco de contexto aqui, porque o assunto está fresco, né? E a gente provavelmente vai começar a ter variações de negócios aí de marketing provenientes 100% de inteligência artificial, não vai ter como. Então, deixa a bola agora na tua mão para você discutir um pouco isso comigo aqui. Bom, eu sou do lado da agência, né, gente? Então vamos ver o que. Mas não pretendo aqui fazer nenhuma defesa ou, né, concordar com tudo, vou falar a real, o que eu acho, né? E assim, eu acho que tudo está mudando e tudo vai mudar, tá? Não é só a área de produção, é todas as áreas de todos os mercados de tudo. A gente está num novo modelo de computação, né? A computação está se transformando. A gente tem um modelo de computação, né, que é linear. Então, a gente tem novos modelos de identificações de padrões de dados. E é isso que gera hoje essas imagens, é isso que cria, né, novas proteínas, é isso que faz a nova previsão do tempo, é isso que gerencia, né, as campanhas que vocês fazem no Google, tá? Isso tudo está envolvido aí com grandes LLMs, né, ou tem participação disso no meio. Então, todos os mercados vão mudar, porque agora a gente vai ter, né, uma nova, né, computação, né, que não está mudando só a nível de software, está mudando a nível de hardware, né? Por isso que a Nvidia, né, se tornou aí a terceira empresa passada a casa dos 2 trilhões, né, e é a terceira maior empresa do mundo hoje. Tá? Até para quem foi no South by e não viu recentemente o evento do GTC, tá? Eu indico pra vocês verem esse evento do GTC para entender o que vai acontecer com o mundo daqui para frente, que é o evento da Nvidia, tá? Que tem coisas ali assombrosas para entender e que está se moldando. E eu estou trazendo isso porque eu vou falar do Sora aqui, né? Que veio, né, como parte do assunto, tá? E aí a gente tem soluções aí, né, que competem aí da própria Nvidia, né, com o Omniverse e outras coisas mais que eu vou falar um pouquinho aqui para a gente discutir a questão da produção, né? Ô, Kavinsky, o GTC, só para a galera saber aqui, se a gente for lá, por exemplo, no YouTube e colocar lá GTC NVIDIA 2024, beleza, sai lá para a galera conseguir assistir. Só para, né, que a gente citou aqui, deve ser um evento anual deles ali de quase um upfront, né, para lançar produtos e serviços, é isso, né? É isso mesmo, tá? É Beleza? gratuito, tá? Ele já foi, mas senta lá e, né, faz sua grade e assiste a hora que quiser, tá? Vale muito a pena ver, tá? É assim, toda a produção, a produção, vamos dizer, a geração, tá? E não vou falar da produção, vou falar da geração, tá? Assim, tudo que a gente puder gerar com inteligência artificial sem precisar de intervenção humana ou de precisar de muito pouca intervenção humana, vai valer peanuts, tá? Você vai comprar por peanuts ou você mesmo vai Peanuts. gerar, né? Uhum. Então pegar assim, eu quero fazer derivação de peças aqui, acabou, né? Você vai ter ali Acabou. opções que fazem isso muito rápido. Então assim, quem está pensando hoje como agência do tipo, isso aqui foi uma coisa interessante que aconteceu no mercado de agências, tá? Acho que lá fora acontece antes daqui, eu escutei as histórias lá de fora antes, tá? Então, assim, primeiro vieram todas as agências olhar e falar, putz, vamos poder usar isso aqui para criar e dar escala, né? No segundo seguinte, o cliente chegou e falou, quanto você vai cobrar menos de mim daqui para frente? Tá? É o que está acontecendo no mercado hoje. Então, as agências não É, vão é, conseguir. é bem interessante o que você está falando, porque só pegando essa tua fala aqui, eu saí do evento e toda vez que eu saio dessas. Com esse pensamento, eu falo, cara, eu estou aguardando a minha agência literalmente me trazer algo para eu contestar ela e dizer assim, cara, desculpa, mas isso aqui agora eu crio em. Eu crio quatro variações disso em menos de um minuto, né? Então, não tem justificativa, mas só fazendo um parênteses aqui, porque o pensamento do anunciante é exatamente esse.
quanto você vai me cobrar menos agora pelo fato disso já estar automatizado, vamos chamar dessa forma. Isso. Então, as agências que acham que vão surfar uma onda gerando coisas por IA com automatização, mesmo que assim o resultado final seja legal, seja texto, imagem, áudio, vídeo, o que for, né? Se for puramente artificial, né, com IA, não vai ter valor, tá? No entanto, tá, a gente acha que tecnologia resolve tudo do dia para a noite e resolve todos os problemas. Se a gente for pegar a tecnologia que mais evoluiu, né, na humanidade foi a tecnologia da computação, tá? Ela cresceu 10 mil vezes em um ano e ficou 10 mil vezes mais barato. Tá? O que custava um computador há 50 anos atrás e o que custa hoje. É como se um carro hoje custasse R$ 100, tá? Tipo, e um carro muito melhor, né? Só que a gente usou toda essa computação para fazer tudo que ela pode fazer? É óbvio que não. Tem um monte de problema, tem um monte de coisa que é difícil de resolver no dia a dia de negócios, né, e tudo mais. A IA vem para facilitar parte disso, mas eu acho que vai ter uma participação humana significativa, tá? Eu acho que o valor quando a partir do momento que a gente começa a construir muita coisa com inteligência artificial, o valor daquilo que traz a camada humana começa a ser muito mais substancial. Então, ontem eu estava assistindo, por exemplo, no próprio GTC, a palestra da L'Oréal, né? Eles falando, a gente usa IA, eles têm um laboratório, tem várias empresas ali conectadas, né? Agências, as Big Techs, né? E assim por diante. E aí, assim, o negócio deles é o seguinte: onde existe pele, rosto, né? Ou qualquer coisa desse gênero, não existe inteligência artificial. A gente pode fazer para ideação, mas na hora de produzir alguma coisa, vai ser uma pessoa real, porque as pessoas são únicas e especiais, né? Então aqui tem, veja, tem uma camada humana, né, de uma visão humana, e já vai ter uma produção de um fotógrafo que veja como tirar essa expressão dessa pessoa e carregar aquilo que ela quer dizer, né? Veja, isso tem muito valor, vai continuar tendo, né? Uma parte desse outro lado que vai ficar mais rápido, fácil, que qualquer um poderia fazer, já está acontecendo com grandes contas aqui das nossas agências, o seguinte: um ambiente que antes era assim. O cliente passava o brief para a agência ia lá, fazia aí toda a ideação, voltava para o cliente com duas, três ideias, né, para daí depois desenvolver a partir, né, da decisão do cliente ou em cima das observações. Isso mudou já. Tá? O que está acontecendo? Essa ideação está acontecendo junto com o cliente. E todo mundo vai dando ideia junto na ferramenta de inteligência artificial, criando aquilo que eles querem. Então, veja, do que era antes três ideias que chegavam para o cliente, agora é um processo, né, interativo, né, onde todo mundo está participando para chegar no negócio lá na frente. E a agência participa aí, né, fazendo toda a parte da provocação, entendendo e dando caminho, né? Kavinsky, isso que você está falando, assim, é genial para mim, porque quando a gente pega, né, toda a discussão que existe, a inteligência artificial vai substituir é, vários job descriptions, se eu posso dizer assim, né? A inteligência artificial vai tomar o teu emprego. Assim, eu sendo muito realista, vai, ponto. Já foi, né? Então, é assim, tudo que a gente pode automatizar, que é padronizado e assim por diante, já era, meus amigos, né? Se você faz um trabalho hoje que é basicamente até cruzamento de alguma coisa para gerar algo, seja físico do ponto de vista industrial ou até em paper do ponto de vista estratégico, cara, esquece que isso aí não, é como você falou, não tem mais valor. Agora, é, a utilização, pelo menos a mitigação dessa discussão é sempre a história de que você tem que usar a inteligência artificial para exponencializar no final o valor final daquele trabalho dentro de uma visão onde você perde muito tempo operacional para depois discutir o resultado e a estratégia. Quando você fala, dentro desse exemplo que você deu para nós, que o processo de criação, né, ele vai ser uma coisa colaborativa e não mais cascateada, né, o criativo, a dupla de criação lá, e a gente tem, né, uma atuação em conjunto, inclusive de, cara, deixa eu testar isso aqui. E a gente vai construindo, cara, isso aí sim eu acho que a gente começa a falar um pouquinho sobre qual seria o novo modelo de trabalho, porque de negócio, eu repito, a gente vai ter que realmente revisitar, né? Porque a gente tem um grande ecossistema que se
baseava, vamos chamar assim, em toda a parte tecnológica, mas na hora que você olha a inteligência artificial, ela quase vira analógica, né? Então o modelo de negócio vai ter que se, né, vai ter que se reformular, mas o modelo de trabalho, o fluxo de criação de estratégia, putz, é capaz da gente ter, né, uma forma muito mais engajada, muito mais colaborativa entre esses parceiros. Muito interessante. E aí temos, né, toda essa parte aí da produção, tá? Eu vou falar um pouquinho do Soda aqui, assim, eu tenho um pouco de, eu não gosto muito de falar, eu evito falar de ferramentas que ainda não estão acessíveis ao público, tá? Embora o Soda até eles colocaram para algumas pessoas agora para fazer os prompts, tá? É pouquíssimas, né? Tem um negócio que chama, desculpa a minha ignorância, é Red Team, né? Tem um time Isso. específico que por questões óbvias, né? Tá testando, inclusive, se a ferramenta tem muito bias, se pode dar qualquer. Já conversarei. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre situações de direitos autorais e jurídicas, mas continua aí, o Kavinsky. Tá, então, assim, o Sora ainda assim, se ele estivesse já maduro, eles já teriam publicado, tá? Eu sei que ele já está saindo, ele vai sair esse ano ainda, a gente tem algumas agências já negociando com eles, tá? E está aí prestes a sair. Então, significa que sim, tem alguma coisa lá, tá? Já é, né? E tudo que eles publicaram até aqui, eles publicam sem edição, né? O que é bom sinal. Que é mau, o que assim, diferente, tá? O modelo do Sora, o LLM dele, ele é diferente de LLMs de criar imagem ou dos que a gente tinha de criar vídeos até aqui. Ele precisa encontrar ali, fazer camadas de imagens para poder projetar, né, uma animação para frente. Ele traz uma camada diferente. E o que é difícil com todos os modelos de criação de vídeo, tá? Porque criar imagens, você está criando uma imagem estática, né? Criar texto, está criando ali uma ordem. Hoje, por exemplo, o ChatGPT alucina 3% das vezes em inglês, tá? O que é bastante para você não tomar riscos, mas é pouco se você pensar, né? Se você estiver dependendo do trabalho que você está fazendo. O problema do vídeo, a chance dele alucinar no próximo segundo é muito grande, né? Porque você tem que fazer uma ordem lógica daquilo ali, não é uma imagem com uma sequência, né? Tipo, tem que fazer, tudo tem que fazer sentido. Dos vídeos que eu vi até aqui, vários deles, se você for notar e olhar no detalhe, tem pequenas alucinações, o que para mim, como se fosse assim, uma coisa que está veiculando na web, não me incomodaria de maneira alguma, tá? Como consumidor, tá? Só para deixar claro aqui que não é nada berrante, mas é muito diferente de uma produção de uma marca, né? Que não vai deixar isso passar, tá? E a outra eles sempre terminam um pouco antes de alucinar. E alguns dos vídeos que eu vi mais legais, por exemplo, os de carro andando em paisagens, praticamente me parece que todo o treinamento foi feito em cima de jogos de videogame, que daí fica muito fácil você fazer uma sequência de imagem. Imagina quanto jogo de corrida de carro e quantas horas de corrida de carro tem gravada no Twitch e em outros lugares mais, tá? Então ele consegue de fato fazer uma coisa legal. E aí vai depender muito do tipo de situação. Então, assim, a gente vai ter que esperar lançar, né, para ver o que que vem. O que que eu acho que vai ser resolvido por essas ferramentas? Não só o Sora, mas o Llama do Meta sendo utilizado ali para soluções da Meta, né? O Google com alguma solução de animação também é fazer pequenos anúncios, né? Ou animar pequenas peças ali que você está veiculando, né? Para deixar mais atraente. A gente sabe que muitas vezes, né? Se você tem uma animação ali, eles têm, né? Ali, né? O que é que converte mais quando está animado? E aí, sem precisar, né? Que o anunciante faça qualquer intervenção, já animar isso, ver se funcionou ou não. Né? Nesse sentido, eu acho que vai ser legal. Se não, eu acho que a gente ainda tem um caminho, tá, Alex? Eu acho que, assim, por exemplo, tá dentro da app a gente tem a Hogarth, tá, para fazer produção. Só estou falando isso aqui porque para mostrar que eu tenho a informação interna e não para fazer propaganda da Hogarth, tá? Mas aí tem toda a parte de produção e, por exemplo, tá, se a gente vai fazer uma produção de vídeo, tá? Usa o NVIDIA Omniverse, tem 4 anos já que está sendo utilizado, tá? Cria os gêmeos digitais do cliente. Então, por exemplo, eu quero uma garrafa, né? Vou digitalizar chroma key, pego a latinha de Coca-Cola, a garrafa, tenho todos os produtos do cliente, né?
ali gerados, né, para um gêmeo digital, e aí eu começo a criar a partir disso. Mas ainda tem muita edição e precisa conhecer muito de ferramenta ainda. Elas vão ficar cada vez mais fáceis, de fato, né, e cada vez mais democráticas, mas ainda vai um tempo até lá. Tá? E esse é para a gente amarrar aqui a questão da produção. O que é legal é assim, um monte de gente que não podia produzir, eu não penso tanto no negócio de vocês, que é Sky. Eu penso no mid-market, small market, entendeu? Que não Sim, pode de total. jeito nenhum pagar uma agência e não pode de jeito nenhum, não podia de jeito nenhum fazer, e agora vai poder fazer. Isso é muito legal porque eles ficam mais competitivos, né? Isso é bacana. Não, isso é fantástico. É assim, eu sou mais. Vamos lá, agora trazendo o lado mais romântico aqui, né? É, as oportunidades, a partir do momento que um modelo de negócio, né? A gente tem, vamos chamar assim, um phase-out de um segmento mercadológico muito rentável, como é o caso do segmento de marketing e de publicidade, né? Dentro de um caminho ali de phase-out, vamos chamar assim, o rejuvenescimento, né, desse modelo traz oportunidades inimagináveis, inimagináveis. Eu acho que isso também afeta, inclusive, as grandes esferas, né? Quando a gente fala de grandes anunciantes ou grandes conglomerados. Então, eu acho que é um processo mais rápido, mais impactante e talvez para alguns mais destrutivos do que foi o que nós chamamos há quase agora uma década atrás, transformação digital. Então, quando a gente começou a ver grandes conglomerados, a exemplo de mídia ou até mesmo de comunicação de uma forma geral, sumirem em questão de poucos anos, eu acho que essa movimentação agora com inteligência artificial ela vai ser muito mais rápida, muito mais destrutiva. E da mesma forma que quando teve a transformação digital surgiram novos negócios, eu acho que vão surgir muitos outros negócios. Obviamente, nem eu, nem você temos a mínima ideia. Eu escrotizo às vezes os futurologistas que ficam falando que ninguém sabe nada, nada, que também é algo divino para todos nós, né? Porque se eu não sei nada e, e o mercado não sabe também, isso é um fato, né? Não saber aqui é um fato. A gente está literalmente vivendo mais uma vez um cenário de inovação, e quando a gente vive um cenário de inovação, quem testa, quem erra e quem aprende primeiro tem muitas vantagens. E agora a gente vive num contexto onde uma única pessoa pode iniciar esse processo e montar um grande business, né, em cima dessa história. Então eu acho que é muito mágico a gente ter essa oportunidade de ver isso aí, e também é um pouco, para alguns, catastrófico e triste, porque, eu repito, né, é inadmissível a gente dizer que a gente vai continuar com o mesmo modelo de trabalho. E não dá, é impossível. Assim, a gente seria imprudente, né? E ficar arrastando uma situação que não existe mais. É, mas é olhar, nunca vivemos, né? Nenhuma profissão, né? Se a gente pegar a nossa profissão, né, de marketing e publicidade, né? Poxa, tinha época que você estava, né, numa mesa desenhando, né, antes do computador, né? E Ah, mudou do que, exato. cara, eu lembro de quem fazia, né, trabalhava com prancha e tudo mais, que assim muito crítico do computador, cara, que falava vocês estão acabando com uma arte que não deixava de ser verdade mesmo, né? Porque era um trabalho muito primoroso, né, que era feito, mas que não precisa mais, né? E vai mudando de novo. Assim como um engenheiro começou a trabalhar com CAD, assim como um advogado não trabalha sem, né, um banco de dados com os processos, né? E assim por diante, coisas que não tínhamos antes, né? E que mudam o mercado completamente. E eu concordo com você, tá? A visão que eu compartilho aqui é de que vai ser mais impactante do que o digital e mais rápido, porque o digital ele precisou de infra, né? Pensa, né? A gente tinha um acesso muito ruim à internet, ninguém tinha computador. Precisou chegar ao celular, depois o celular baratear, baratear, linha de celular. 2014, o Brasil se tornou mobile first, cara. Demorou Exato, muito exato. tempo, né? É Então, muito assim, tempo. para ter uma participação significativa da população, agora já estamos todos conectados, já estamos todos na internet, já temos celular, a IA vai entrar já fazendo parte disso, né? Então, assim, é um movimento rápido. Existe, né, claro, uma aculturação aí, né? Vão alguns anos, eu acho, até tudo se acomodar, mas os próximos anos vão ser bem interessantes aí, até em torno de novas descobertas, né? É Só, muito. Alex, antes de você só compartilhar aqui.
com todos, tá? E isso está disponível, tá? É público. Os dois maiores grupos de comunicação, Publicis e WPP, a aposta deles total, se vocês forem ver no plano de 2024 agora, é transformar todo o negócio de um negócio de publicidade num sistema operacional de inteligência artificial, onde os clientes se conectam e fazem tudo por lá com inteligência artificial por cima. Tá? Da PP, 1,5 bilhões de reais de investimento só nesse ano, a Publicis 300 milhões de libras nos próximos 3 anos, tá? Então, assim, dessa vez, diferente, quando foi lá o digital, os grandes grupos de comunicação, eles estão se antecipando a isso, tá? Eles já estão vendo o tamanho, do Muito, negócio, para a gente ver como é muito bem sério. lembrado, hein? Muito bem lembrado, porque quando teve a transformação digital foi caos total, né? Muito bem lembrado. E é muito bom ouvir também, né, esse cenário aí, que é um cenário de investimento futuro, né? Vai ser bem interessante a gente acompanhar isso aí. Kavinsky, eu queria deixar, para a gente terminar aqui e cumprir o nosso dropzinho aqui de um pouquinho mais de 30 minutos hoje, acho que valeu a pena, né, a discussão. Eu já quero deixar um tema para um próximo programete, que obviamente que a gente não vai discutir isso hoje aqui, né, que é um tema jurídico, né? Então, a gente é uma delícia, né? A gente poderia, vamos tentar trazer aqui um convidado, um advogado, né, com as suas respectivas proteções, para entender um pouquinho. Vão ter várias tramas jurídicas em cima de AI. Eu acho que vale a pena a gente trazer um pouquinho de discussão. Então, já vou deixar aqui uma sementinha para a gente tentar trazer uma pauta interessante desse ponto de vista de direitos autorais e de muitas outras, né, muitos outros problemas que vão surgir com essa história. Para a gente finalizar e eu ficar em cima do tema aqui, eu vou afirmar, eu vou comentar um pensamento que eu tenho aqui e depois você me diz se você acredita nele ou não. Eu acho que agora a tendência da gente ter uma verticalização nas empresas de muitos serviços que estavam com as agências, talvez seja algo mais acelerado e talvez mais factível do ponto de vista, por exemplo, de produção, né? Então, dentro do que você falou, né, que é aquele pensamento, quanto você vai me cobrar menos, né? Eu acho que olhando várias frentes as quais às vezes um anunciante não consegue colocar ali dentro do FII, né? Ah, putz, a gente não vai conseguir fazer, sei lá, inbound marketing, né? Ou não vamos conseguir fazer PR digital porque o meu budget não dá, né? Então vamos fechar um contrato de FII com a agência para ela prestar esse serviço e vamos tentar fazer o resto via inteligência artificial, né? Eu estou dizendo isso porque recentemente eu recebi uma sugestão, inclusive de uma colaboradora minha da equipe, que eu achei genial. Ela chegou para mim e falou assim: Ó, meu, a gente não vai conseguir fazer isso via agência, vamos tentar fazer via inteligência artificial. Vou dar tal exemplo qualquer, um blog, né? Então, putz, por que não, né? Gerar sinopses, críticas, avaliações de uma série, de um filme, assim por diante, e depois a gente pode até gerar uma própria imagem com um template específico. Então, me parece aqui, e eu acredito que é totalmente viável, que essa tendência da gente ter alguns serviços, vamos chamar assim, in-house, ela vai acelerar bastante, até para a gente ter uma adaptação, né? Aos FIIs para que cada cliente, independentemente do tamanho, consiga ter, no mínimo, a possibilidade de um full stack de marketing ali e de um full service, né? Então, para finalizar, queria que você comentasse aí, né? E a gente já convida a galera para o próximo daqui a pouco. Não, eu acredito muito nisso. Eu acredito que vai mudar, assim, o que vai mudar é o jeito de fazer as coisas, né? Como é que a gente faz as coisas? Para onde a gente põe mais atenção, né? Pensa, por exemplo, né, grandes campanhas, né? Elas foram automatizadas, né? A gente antes, pô, tinha 10 vezes mais pessoas gerenciando uma campanha do que hoje, né, de mídia, né? O que que a gente consegue olhar melhor hoje? Para os dados, né, que são importantes, né? Então, assim, poxa, de repente você vai conseguir dar mais atenção para um determinado perfil de cliente que você não conseguia antes e começar a converter isso mais com ideias que sejam humanas, mas, né, inteligência artificial junto. Tá? Tem coisas que não são simples, tá? Essa questão aí, você deu um exemplo que ele é polêmico, né? Criar post de blog com IA parece fácil no começo, depois fica mais difícil, tá? Ele ainda é um desafio, vai melhorar, tá? Mas ainda é um desafio, tá? Às vezes vai dar mais trabalho do que fazer a criação, mas tem caminhos, né? Então eu acho que sim, eu acho que, né?
não é a morte das agências, né? Na verdade, é uma oportunidade da agência fazer mais daquilo que ela faz melhor, né? Ou daquilo que faz mais sentido para o cliente. Você colocou uma coisa muito boa, de fato, a gente nunca consegue fazer tudo que a gente gostaria ou que a gente acha que deveria fazer para o cliente, porque nunca cabe dentro do budget, né? Então, se a gente, né, conseguir acomodar outras coisas, mesmo que seja dentro da agência, ou a agência junto com o cliente, ou o cliente, né, com o IA para olhar para outras questões, né, que melhorem os resultados ou que sejam mais pertinentes para o consumidor, né, isso é muito legal, tá? Muito bem, gente, muito obrigado aí, Kavinsky, né? Espero que vocês aí que estão nos escutando, né, tenham gostado aqui do nosso tema de hoje aqui e vejo vocês aí no nosso próximo Desnude. Tá bom? Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado, Alex. Obrigado a todos. Até a próxima.